Muita paz e muita luz. Eu sou Renato Veloso e convido você para experimentar 5 minutos de luz. Se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam beneficiadas com seu conteúdo. No vídeo de hoje, faremos a reflexão sobre Deus. Presentes de Deus. Certo dia, um médico foi chamado para atender uma idosa que estava muito doente. Como ela residia na localidade onde ele trabalhava e era um homem muito caridoso, foi procurado pela vizinha da doente, que relatou que ela estava acamada, que era muito pobre e não tinha ninguém por ela. Compadecido, o médico seguiu para o atendimento. Naquele local viviam pessoas desprovidas de qualquer recurso e também de assistência médica. O médico já estava acostumado com a pobreza daquelas ruas, mas ao chegar à porta da casa ficou totalmente comovido diante de tamanha singeleza. A casa tinha as paredes encobertas de barro, o telhado era uma cobertura de palha e folhas de coqueiro. A porta da casa era um grande compensado, onde a fechadura era substituída por um buraco, por onde passava uma corrente enferrujada. Ao adentrar naquele lar, deparou-se com uma senhora idosa, deitada em uma esteira colocada ao chão. Ela demonstrava que estava sem forças, pois apenas virou-se na direção da porta, que acabara de ser aberta com a entrada do médico. A senhora então disse: "Pode entrar, meu filho. Desculpe não me levantar para lhe atender, mas estou muito doente e não tenho forças para me erguer." O médico, gentilmente, pediu que ela permanecesse deitada e se apresentou. Abaixou-se delicadamente e começou a examinar a frágil paciente. Após os exames físicos, levantou-se e começou a conversar com a idosa, obtendo maiores informações sobre seus sintomas e estado geral. Enquanto conversava, o médico olhava ao redor do pequeno e único cômodo daquela casa. Uma coisa chamou sua atenção: um quadro com uma folha de papel protegida por um vidro, com uma discreta moldura de madeira. Esse quadro estava pregado na parede, revestida de barro. Olhou ao redor das outras paredes e não havia mais nenhum quadro ou qualquer outra decoração naquela singela casa. Apenas aquele quadro de uma folha de papel, já amarelada pelo tempo. Curioso, o médico perguntou o que havia naquele quadro. A senhora então contou: "Meu filho, muitos anos atrás eu trabalhei para um homem muito rico e muito bom, que não tinha nenhuma família. Ele, antes de morrer, já em seu leito de morte, me entregou essa folha de papel, a qual guardei com muito carinho para lembrar sempre da extrema bondade que ele tinha e de como foi bom servi-lo por tantos anos. Passaram-se mais de 40 anos e ainda hoje eu tenho saudades daquele homem, que foi como um pai para mim. Olho sempre para esse quadro e me recordo dos bons momentos que vivi trabalhando para ele. Mas como não sei ler, não faço ideia do que está escrito. Meu maior desejo era saber ler, para compreender as últimas palavras que ele registrou para mim." O médico, então, caridosamente, resolveu ler o papel, que já estava tão envelhecido que algumas letras estavam borradas. Mas antes que ele começasse a ler em voz alta, ele percebeu que não se tratava de uma carta qualquer. A linguagem formal indicava que era algo muito sério. Ao passar os olhos, ele não podia acreditar no que estava vendo. Ficou pensando em como daria essa notícia para aquela senhora que passou mais de 40 anos vivendo em uma condição de penúria. Lágrimas começaram a rolar pela face do médico.
Ele respirou fundo, virou para a paciente e disse: minha senhora, isso que está nesse papel é um testamento. Aquele homem deixou para a senhora toda a riqueza que ele possuía. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos deixou tudo, mas nós não sabemos compreender o legado e a riqueza que nos foi transferida por Ele, os presentes de Deus. Escolhemos permanecer distante de Deus sem aproveitar todos os ensinamentos de Jesus, os quais nos levam ao Pai. O testamento de Deus para nós está bem diante de nossos olhos, mas não conseguimos entender a forma como Ele escreveu. Ele escreveu com as curvas das ondas do mar, com as oscilações das árvores ao sabor do vento, com os riscos da chuva molhando a terra, com o nascer do sol por entre as montanhas e o pôr do sol na linha do horizonte. Ele escreveu também pelas margens dos rios, pelas turbulentas quedas das cachoeiras, pelos seres vivos que permeiam a natureza. Toda a criação expressa o falar de Deus para conosco. E a língua que Deus usa é o amor. Mas como compreender essa linguagem se não vivemos o amor? Só estaremos aptos a interpretar e entender aquilo que Deus dá para nós quando enchermos nossos corações de amor, quando respirarmos amor, quando transbordarmos amor. O amor que foi ensinado por Jesus, um amor que não encontra barreiras, que não tem limites, muito menos preferências. Um amor incondicional, insuperável e infinito. De posse desse amor, somos capazes de ler todas as mensagens de Deus para nós e, mais que isso, usufruir de todo o legado dele para conosco, suas criaturas. Então, passaremos a contemplar a sabedoria perfeita do Pai Celestial e a infinitude do amor da criação, recebendo os patrimônios da vida espiritual sem restrições. E veremos que nada será capaz de nos abalar ou enfraquecer, pois estaremos em perfeita sintonia com Deus. Acompanhe o projeto 5 Minutos de Luz. Toda segunda-feira de manhã, trago uma mensagem para te iluminar e iniciar a semana com sua alma revigorada. Me siga nas outras redes sociais, onde transmito mensagens inspiradoras diariamente. Desejo a você que em qualquer situação de sua vida, você sinta a riqueza de Deus iluminando sua alma e lhe dando forças para seguir adiante, para que você usufrua de todos os presentes de Deus. Muita paz e muita luz.